Ricardo sempre acreditou que sua vida estava imune a qualquer tipo de ameaça. Ele construiu seu império com esforço e inteligência, superando desafios, tomando decisões estratégicas e conquistando uma posição invejável no mundo dos negócios. Ele acreditava que o sucesso, a riqueza e o poder eram blindagens contra qualquer tipo de adversidade, e mais ainda, achava que sua família, aqueles que ele mais amava, seriam seus maiores aliados. Mas uma simples visita ao consultório da doutora Amanda mudaria tudo. Ricardo entrou na clínica como sempre, com confiança, um sorriso charmoso e a sensação de estar no controle de tudo. Ele sabia que seu corpo não estava tão bem quanto antes, mas isso nunca foi uma preocupação real para ele. Os exames recentes indicavam apenas uma leve fadiga, talvez causada pelo estresse do trabalho. Nada que um bom descanso não resolvesse. Ou, ao menos, essa era a versão que ele contava para si mesmo. Doutora Amanda, uma médica respeitada e que conhecia Ricardo há anos, estava ali para dar o diagnóstico. Mas o que ela tinha a dizer não era o que ele esperava. Ricardo, precisamos conversar, começou ela, sem rodeios. Eu tenho algo sério para te contar. Ele olhou para ela, tentando ler sua expressão. Amanda não parecia nervosa, mas seu olhar estava mais sombrio do que o habitual. O silêncio que se seguiu fez a sala parecer menor, mais apertada. Fale logo, doutora Amanda. O que está acontecendo? Os resultados dos exames estão ruins? Perguntou ele, tentando manter a calma. Ela respirou fundo e, antes que ele pudesse se acomodar em seu assento, disparou. Ricardo, eles estão te envenenando. As palavras caíram sobre ele como uma bomba. O quê? Ele gaguejou, com o coração batendo mais rápido. Do que você está falando? A médica, mantendo a seriedade, repetiu. Eles estão te envenenando, não fisicamente, mas de uma forma muito mais perigosa. Sua esposa, seus filhos, todos estão te manipulando. Querem o que é seu. Seu dinheiro, sua empresa, sua vida. Ricardo ficou em silêncio, olhando para a médica como se ela fosse uma estranha. Ele sentia o sangue subir à sua cabeça, mas não queria acreditar no que estava ouvindo. Sua família? Aquelas pessoas em quem ele confiava? Seus filhos, que ele havia criado com tanto amor, sua esposa, com quem dividia sua vida e suas camas. Você está dizendo que minha esposa e meus filhos estão me envenenando? Está falando sério? Como isso é possível? Sua voz estava mais alta agora, o desespero começando a tomar conta. Amanda não se intimidou. Eu sei que você pode achar difícil de acreditar, mas os sinais estão lá. Seu filho, Gustavo, está pressionando para que você invista em um negócio falido. Ele está tentando te destruir financeiramente. Sua esposa, Helena, está com outro homem e está manipulando você, sugerindo que seus negócios estão falindo, quando na verdade ela só quer que você acredite nisso para conseguir o que quer. Eles estão te usando. Ricardo engoliu seco, sentindo um nó na garganta. Ele nunca havia pensado que sua esposa o traiu. Nunca imaginou que Gustavo, seu filho, fosse capaz de algo tão traiçoeiro. Mas as palavras de doutora Amanda não saíam da sua mente. Ele tentava montar os pedaços daquilo que ela dizia, tentando encaixar as peças do quebra-cabeça. Você tem provas disso? Perguntou ele, embora sua voz já tremesse com a possibilidade de ver sua vida desmoronando. Amanda não respondeu de imediato. Ela puxou um envelope de sua mesa e o entregou a ele. Aqui estão os exames que comprovam que você tem sido envenenado psicologicamente. Seus níveis de estresse estão altíssimos. Seus sintomas indicam manipulação mental. Mas o veneno físico, Ricardo, é algo que você não percebe. Eles estão agindo aos poucos. Seu próprio filho está envolvido. Eles têm planos para tomar tudo o que você construiu. Ricardo sentiu um frio percorrer sua espinha. Ele não podia acreditar, mas as evidências estavam diante dele. Ele sabia que doutora Amanda nunca o teria chamado até ali se não tivesse certeza do que estava dizendo. O que mais o assustava era a ideia de que, por todo esse tempo, ele foi cego para as intenções daqueles em quem mais confiava. Ele amava sua família, mas agora começava a enxergar o que eles realmente eram: vultos de interesse e egoísmo, disfarçados de carinho e afeto. Ele levantou-se abruptamente, a mente uma confusão de emoções. Como era possível que tivesse sido tão cego? Como ele poderia ter dado espaço para que isso acontecesse? Ele não sabia, mas uma coisa estava clara: precisava agir, e rápido. Doutora Amanda, o que eu faço agora?
Como posso impedir isso? Perguntou, com a voz carregada de desespero. Amanda olhou para ele com um semblante grave. Agora, Ricardo, você precisa ser mais esperto do que nunca. Sua própria família vai destruir você, e não será fácil detê-los. Mas é preciso que você comece a ver as coisas de outra maneira. E se não tomar atitudes drásticas agora, será tarde demais. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras caindo sobre seus ombros. Ele sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. A partir daquele momento, ele não poderia mais confiar em ninguém, nem nos que diziam amá-lo. A vingança, agora, seria a única coisa que o manteria em pé. Ricardo passou a noite em claro. As palavras da doutora Amanda ecoavam em sua mente, como uma lâmina afiada cortando sua sanidade. Eles estão te envenenando. Não podia ignorar aquilo. Seu corpo estava em frangalhos, mas agora sua mente estava mais destruída do que nunca. O que ele mais temia, que sua própria família estivesse se voltando contra ele, estava prestes a se concretizar. Era cedo quando ele decidiu agir. Não podia mais esperar, não podia mais confiar em nenhuma das pessoas que até ontem ele achava que eram incondicionais. O pensamento de ser manipulado por aqueles em quem sempre confiou mexia com sua dignidade, e a ideia de ser derrotado por eles o consumia. Aquele dia, o que parecia ser uma reunião simples com a família, se transformaria no início de uma guerra. Ricardo se vestiu com o traje habitual, terno escuro, camisa branca impecável, gravata perfeitamente ajustada. Ele se olhou no espelho e tentou encontrar algum vestígio da pessoa que era antes daquela descoberta. Mas não havia mais nada. O homem que entrou naquele escritório não era mais o mesmo. Ao chegar em casa, o ambiente parecia tranquilo demais. A casa, imponente de design moderno, não refletia a turbulência interna que ele sentia. Helena estava sentada na sala, lendo um livro, e Gustavo estava no sofá, com o celular na mão, fingindo não notar a chegada do pai. Sofia, a filha mais nova, estava no quarto, como sempre, isolada de tudo. Ricardo se dirigiu diretamente para a sala de estar, onde Helena estava. Ele não a olhou com a suavidade habitual, mas com uma frieza cortante, como se a mulher que se sentava ali fosse uma estranha. Ela levantou os olhos, percebendo a tensão no ar. Ricardo, o que está acontecendo? Você está pálido, parecia que ia desmaiar quando entrou, disse Helena, tentando manter a calma, mas a preocupação disfarçada na voz não passava despercebida. Ele não respondeu imediatamente. Deu um passo à frente e parou bem na sua frente. Helena, precisamos conversar. E, dessa vez, vai ser a verdade. Eu sei o que você e Gustavo estão fazendo. Aquelas palavras a pegaram de surpresa. Helena engoliu em seco, mas não esboçou reação imediata. Ela já sabia que ele começaria a desconfiar, mas não imaginava que seria tão rápido. Ela forçou um sorriso. Do que está falando, Ricardo? A raiva de Ricardo era palpável. Ele não ia mais esconder o que estava sentindo. Eu sei sobre você e Roberto, disse, com uma voz baixa e ameaçadora. Sei sobre o que vocês estão fazendo, e sei o que Gustavo está tentando fazer com meus negócios. Estão me manipulando, querendo o que é meu. Você e todos vocês estão me usando. Helena não respondeu de imediato. Ela olhou para ele, a expressão inicialmente confusa se transformando em algo mais calculista. Não era surpresa para ela que os segredos estivessem começando a ser descobertos, mas ela não esperava que fosse tão cedo. Ela se levantou lentamente, sem pressa de reagir. Você está exagerando, Ricardo. Você está muito estressado. Não tem motivo para falar assim. Ela tentou desviar o foco, mas a pressão na voz dele era inegável. Ricardo deu um passo à frente, cada vez mais furioso. Não adianta tentar esconder. Eu sei tudo. As reuniões secretas com Roberto, as ligações que você faz, as manipulações para que Gustavo tome o controle da empresa, os investimentos falidos. Vocês estão me destruindo por dentro e por fora. O ambiente ficou tenso. A atmosfera entre os dois era densa, carregada de acusações e ódio velado. Helena, ainda tentando controlar a situação, disse: Você está paranoico. Estamos apenas tentando ajudar, Ricardo. O que você está dizendo não faz sentido. Ricardo não aguentou mais. Ele deu um soco na mesa, fazendo o som ecoar pela sala. Não me venha com isso, Helena. Eu sei exatamente o que está acontecendo. Você quer tomar o controle da empresa e me deixar como um homem que não sabe o que está acontecendo em sua própria casa. Ela não se intimidou, mas seus olhos vacilaram por um momento.
Ela sabia que estava perdendo o controle, mas precisava manter as aparências. Você está errando, Ricardo. Está vendo conspirações onde não existe nenhuma, disse ela, a voz mais calma, mas a tensão estava lá. Eu te amo, mas você está se tornando alguém insuportável. Ricardo sentiu o sangue ferver. Ele nunca imaginou que ouviria essas palavras de sua esposa. Amor? Não me venha com essa história. Tudo que você quer é me controlar, e não vai conseguir. Não vai mais conseguir me enganar. Foi nesse momento que Gustavo entrou na sala. Ele parecia alheio à tensão, mas o olhar do pai o fez perceber que algo estava errado. Ricardo olhou para ele com ódio. Gustavo olhou de volta, sem a menor vergonha. Pai, calma. Você está dizendo coisas que não fazem sentido. A gente só está tentando ajudar, disse Gustavo, tentando manter a postura. Mas a mentira estava no ar. Ajuda? É isso que você chama de ajuda? Você está tentando me arruinar. Ricardo gritou, apontando para o filho. Você quer me ver falido. Você quer destruir minha vida e tomar o que é meu. Gustavo não recuou. Você não entende, pai. O mundo está mudando. Os negócios estão difíceis. Eu só estou tentando proteger nossa família, disse ele, com a voz firme, mas não sem um certo desconforto. Você tem que entender que o império não é mais o que era. Ricardo sentiu um vazio se espalhar por seu corpo. Sua esposa e seu filho estavam ali, tentando fingir que nada de errado estava acontecendo, mas ele sabia o que estavam fazendo. A máscara tinha caído. Vocês vão pagar por isso. Todos vocês, disse Ricardo, com raiva incendiando suas palavras. Eu vou acabar com vocês. Não vão mais brincar com a minha vida. Com essas palavras, ele virou as costas e saiu da sala, deixando para trás um silêncio pesado. Dentro de sua cabeça, o plano de vingança começava a tomar forma. Ele sabia que sua vida estava desmoronando, mas estava decidido a não deixar que aquilo fosse o fim. A vingança começava a ser tramada, e ninguém, nem mesmo sua própria família, estava preparado para o que estava por vir. Ricardo estava cansado. Cansado das mentiras, das manipulações, das promessas quebradas. Mas, mais do que tudo, estava cansado de ser tratado como um peão no tabuleiro de sua própria vida. Naquele momento, ele sabia que não poderia mais contar com ninguém da sua família. Não mais. A semente da vingança estava plantada, e não havia mais volta. Ele se sentou à mesa de seu escritório, diante do grande painel de vidro que oferecia uma vista panorâmica da cidade. O silêncio da noite era interrompido apenas pelo som distante do tráfego. Mas, dentro dele, a tempestade estava prestes a começar. Eu vou fazer eles se arrependerem, murmurou para si mesmo, seu olhar fixo em um ponto distante, como se já visualizasse os próximos passos. Nos dias seguintes, ele passou a seguir sua família com cuidado meticuloso. As chamadas suspeitas, as mensagens trocadas em tom conspiratório, tudo passou a ser analisado minuciosamente. Mas ele sabia que não podia agir de forma precipitada. Cada movimento tinha que ser calculado. Cada peça tinha que ser colocada no lugar certo. Na manhã seguinte, ele fez o que parecia ser uma decisão estratégica, mas na verdade era a primeira peça de seu jogo de vingança. Convocou uma reunião urgente com seus advogados. Estavam todos lá, com os rostos sérios, atentos. O escritório estava mais silencioso do que o normal. Ricardo, que sempre fora firme, agora estava com os olhos em chamas de raiva e determinação. Tenho um trabalho para vocês. Quero que investiguem tudo sobre os meus negócios, de cima a baixo. Cada transação, cada contrato, cada movimento financeiro. E quero os relatórios o mais rápido possível. Os advogados trocaram olhares, desconfortáveis. Ricardo era o chefe, e qualquer sugestão de hesitação era imediatamente notada. Mas, com a pressão que ele exercia, ninguém ousou questioná-lo. Compreendido, disse um deles, o mais experiente, mantendo a postura profissional. Tudo o que for necessário, faremos. E quanto ao que aconteceu com sua saúde, senhor Ricardo? Sabemos de algumas transações que parecem fora do normal. Sim, exatamente. Quero que investiguem qualquer coisa suspeita, especialmente aquelas envolvendo membros da minha família. Nada pode escapar. Ricardo sabia que a chave para a vingança estava ali, nas fraquezas de seus próprios parentes, e agora ele estava decidido a virar o jogo. Após a reunião, ele se retirou para o escritório em sua casa, onde começou a traçar um plano mais detalhado. Em sua mente, já havia desenhado a teia de manipulações que ele usaria para virar o jogo contra todos.
A primeira vítima seria Gustavo, seu filho, que, apesar de ser seu sangue, estava profundamente envolvido em suas próprias artimanhas. Ricardo sabia o quanto o filho desejava o controle total da empresa e o quanto ele, Gustavo, o considerava obsoleto. Era a hora de dar o golpe fatal. A estratégia de Ricardo era simples: usar a própria arrogância do filho contra ele. Ele faria com que Gustavo acreditasse que ele estava fora de controle, que a empresa estava prestes a falir e que somente ele, o filho, poderia salvá-la. Mas, enquanto Gustavo se aproximava, o pai prepararia o terreno para que ele caísse. A prisão do filho, acusando-o de fraudes financeiras, seria o estupim. Ricardo sabia como envolver os advogados, como forjar documentos e como manipular a verdade para tornar tudo tão real quanto o próprio sangue. Ele não queria apenas enfraquecer Gustavo, ele queria destruí-lo de uma vez por todas. E, para isso, precisava que a confiança entre pai e filho fosse completamente quebrada. Enquanto isso, Helena começava a perceber que algo estava errado. Ela já sabia que Ricardo começava a desconfiar de seus movimentos, mas ela não esperava que ele fosse tão rápido em agir. O telefone tocou em sua sala, e ela atendeu com um tom impessoal. Helena, é a doutora. Amanda. Eu preciso de um momento com você. O tom de Amanda era grave, e ela sabia que estava prestes a ouvir algo que mudaria tudo. A médica tinha se mostrado uma aliada, embora com intenções claras de se afastar de tudo. Helena, ainda querendo evitar confrontos, hesitou antes de responder. Claro, doutora. Amanda. Quando podemos nos encontrar? Hoje à noite, se possível. Tenho algo para te contar. Algo que vai esclarecer tudo. Helena desligou o telefone, seus pensamentos correndo em círculos. Era claro que as coisas estavam saindo de controle. Mas o que Amanda queria? Sabia que ela estava envolvida, de algum modo, no envenenamento de Ricardo, mas ainda não tinha a menor ideia de qual seria o próximo movimento da médica. À noite, Helena foi ao encontro de Amanda, uma sensação de apreensão tomando conta dela. No pequeno restaurante onde se encontram, a conversa foi breve, mas o impacto foi direto. A situação está fora de controle, Helena. O Ricardo já sabe de tudo. Ele está se preparando para virar o jogo contra todos vocês, disse Amanda, com um tom frio e certeiro. Helena quase se engasgou com o choque das palavras. Você está me dizendo que ele sabe sobre o envenenamento? Amanda fez um gesto com a mão, pedindo calma. Sim. Ele está em cima de tudo. Já está com a investigação em andamento, e você e sua família são os principais alvos. O que você fizer agora vai definir o futuro de todos vocês. Helena estava paralisada. A sensação de desespero a invadiu de uma vez, e ela não sabia mais em quem confiar. A própria doutora. Amanda estava jogando contra ela, e tudo que parecia sólido começava a se desintegrar. Mas Helena não era de desistir facilmente. Ela sabia que precisava agir rápido. Se Ricardo já estava se preparando para uma vingança, ela também começaria a se preparar para o contra-ataque. Ricardo estava se tornando uma ameaça real. E, agora, ele tinha que pagar pelo que estava fazendo com sua família. Helena e Gustavo fariam o que fosse necessário para retomar o controle. O jogo estava prestes a mudar de vez. Enquanto isso, Ricardo observava tudo de longe, com um sorriso frio no rosto. Cada movimento estava no lugar certo. Ele sabia que os próximos dias seriam os mais difíceis de sua vida, mas também seriam os mais satisfatórios. A vingança não era apenas uma questão de justiça para ele, era uma questão de sobrevivência. E ele estava preparado para tudo. O plano estava em andamento. E ninguém, nem mesmo a sua família, poderia detê-lo agora. Ricardo se reclinou na cadeira de seu escritório, observando a cidade à sua frente. Seus dedos tamborilam na mesa enquanto ele pensava nas peças que acabará de mover no tabuleiro. A vingança estava em processo, mas o jogo ainda estava longe de ser concluído. Ele sabia que o pior estava por vir, mas a sensação de controle era inebriante. A visão de seu inimigo, incapaz de entender o que se passava, era o combustível que o mantinha em movimento. No entanto, a situação estava prestes a se complicar. Helena e Gustavo estavam começando a se unir em torno de um objetivo comum, e Ricardo não poderia permitir que isso acontecesse. A estratégia de desconfiança já estava em ação, mas ele precisava ser mais ágil, mais implacável. Nos dias seguintes, Ricardo usou de seu velho truque, os rumores. Ele começou a espalhar boatos nos corredores da empresa sobre a incompetência de Gustavo, sugerindo, sem nunca afirmar diretamente, que ele estava sabotando os negócios da família.
Como uma tempestade silenciosa, as insinuações começaram a se espalhar entre os colaboradores. Quando Gustavo começou a perceber as mudanças no comportamento das pessoas ao seu redor, era tarde demais. Todos já tinham formado suas opiniões, e o clima dentro da empresa estava carregado de suspeitas. Helena, por sua vez, estava mergulhada em sua própria rede de mentiras. Ela já sabia que Ricardo havia começado a armar o jogo contra ela, e que ele agora tinha informações que poderiam destruir sua posição. Mas ela também sabia que não podia deixar o medo a paralisar. Helena tinha aprendido, ao longo dos anos, que se você quiser sobreviver em um mundo de mentiras, precisa ser melhor em mentir do que os outros. Foi então que ela decidiu agir. Procurou a doutora Amanda e, mais uma vez, as duas se encontraram em um café discreto. Quando Helena sentou-se à mesa, Amanda olhou com uma expressão que não escondia o desconforto. Você não pode mais confiar em ninguém, disse Amanda, com um tom grave. Ricardo está em cima de tudo. Ele está atrás de provas, e está quase descobrindo o que fizemos. Helena bufou, sua paciência se esgotando. Eu não me importo com isso agora, Amanda. O que importa é que você me prometeu que, até agora, você não havia revelado nada para ninguém. Você não vai mudar isso, vai? Amanda hesitou por um momento, antes de responder, com a voz baixa. Eu não falei para ninguém, Helena, mas... O que você vai fazer quando ele descobrir? Helena cruzou os braços e fixou o olhar na médica. Eu vou cortar ele fora. Acabar com tudo. Ele não tem o controle, Amanda. Nunca teve. O que ele pensa que sabe é só uma parte do que estou fazendo por trás das cortinas. Quando ele achar que venceu, ele vai estar completamente enganado. Enquanto isso, Ricardo estava assistindo de longe. Ele sabia que o jogo estava se aproximando do fim, mas sua confiança estava nas mãos dos seus advogados e das informações que, a cada dia, chegavam até ele. Sabia que tinha um aliado em sua própria esposa, que, embora também estivesse se afastando emocionalmente dele, ainda o temia o suficiente para dar-lhe informações valiosas sobre os passos de Helena. A cada noite, Ricardo se sentia mais confiante, mas também mais impiedoso. Ele estava pronto para o grande movimento. Sabia que o primeiro passo seria destruir a confiança entre os membros da família e, em seguida, tomaria tudo o que pudesse. A empresa, a fortuna, as propriedades. Nada ficaria para eles. Mas seu plano começou a falhar. Gustavo, desconfiado das ações de Ricardo, começou a investigar por conta própria. Ele sabia que não poderia confiar em ninguém mais. Até mesmo sua mãe, que sempre fez parte do jogo de manipulações, parecia estar se afastando dele. A coisa toda estava se tornando cada vez mais insustentável. Você sabia, não sabia, disse Gustavo, após confrontar Helena em uma noite, com os olhos frios e desafiadores. Helena não hesitou, mas seu coração batia mais rápido. Ela sabia que aquele era o momento crucial. Eu não sei do que você está falando, filho. Gustavo riu sarcasticamente. Claro que não. Tudo que você faz é tentar manipular, como sempre. Eu não sou mais um idiota, mãe. Está claro que você está com meu pai. Você está se unindo a ele para me derrubar. Helena congelou. Ele havia descoberto algo, mas o quê? A peça estava se movendo mais rápido do que ela poderia controlar. Era só uma questão de tempo até que tudo viesse à tona, e o confronto entre mãe e filho acontecesse de uma vez por todas. Gustavo, você está enganado. Eu sempre quis o melhor para você. Você tem que acreditar em mim, ela disse, sua voz cheia de uma feigned tranquilidade, mas, por dentro, sentia o pânico tomar conta dela. Gustavo olhou para ela com desprezo. Você sempre quis o melhor para mim? Não, você sempre quis o melhor para você mesma, para sua maldita herança e o controle da empresa. Mas antes que pudesse fazer mais acusações, ele foi interrompido por uma chamada telefônica que o fez se calar imediatamente. Ricardo, a voz autoritária e fria do outro lado da linha. Você está perdendo tempo com ela, filho. A empresa está indo para o fundo do poço e você está aí, preocupado com a mamãe. Coloque sua energia onde importa. E, se quiser que eu te ajude, você vai precisar começar a fazer as coisas do meu jeito. Gustavo ficou em silêncio. O tom de Ricardo era um lembrete claro de quem realmente tinha o controle, e a tensão entre pai e filho alcançava níveis insustentáveis. Mas algo mudou no olhar de Gustavo. Ele não estava mais pronto para ser manipulado. O jogo de Ricardo estava prestes a sofrer uma reviravolta. E,
Por mais que ele tentasse manter as rédeas, agora ele começava a perceber que havia subestimado todos à sua volta. Cada movimento seu estava sendo seguido de perto, e a mentira que ele acreditava ter construído estava começando a ruir. Ricardo sentiu uma pontada de ansiedade, mas não a suficiente para tirar sua confiança. Ele sabia que, por agora, a melhor maneira de continuar a controlar o jogo era manter todos envolvidos em sua teia de mentiras, e ele faria o que fosse necessário para impedir que a verdade viesse à tona. A tensão estava no ar. Cada passo dado por Ricardo parecia calcular o próximo movimento, como se fosse uma jogada de xadrez. Mas ele não sabia o quanto estava sendo seguido. Todos os olhos estavam nele, e, quanto mais ele tentava manipular as peças, mais elas escapavam de suas mãos. Helena, por exemplo, que sempre se considerou sua aliada, agora parecia ser uma pedra no caminho. Mas o que ele não imaginava era que a maior ameaça vinha de onde ele menos esperava. No escritório, Ricardo estava debruçado sobre documentos que indicavam a falência iminente da empresa, caso ele não tomasse uma atitude rápida. A empresa sempre foi sua maior fonte de poder, e ele não permitiria que seus próprios filhos a destruíssem, mesmo que fosse necessário sacrificar algo mais importante. No entanto, um telefonema inesperado interrompeu sua concentração. A voz do advogado ecoou do outro lado da linha. Ricardo, você tem que tomar cuidado. A situação com a doutora Amanda e Helena está mais grave do que imaginávamos. Eles estão se preparando para virar o jogo contra você. Ricardo se levantou abruptamente. O que você quer dizer com virar o jogo? Eu investiguei mais a fundo, e o que descobri é que Helena está trabalhando com Gustavo para criar uma aliança, algo muito maior do que você imagina. A doutora Amanda está fornecendo informações cruciais que poderiam derrubar tudo que você construiu. O empresário desligou o telefone com um estrondo, o rosto contorcido de raiva. Ele sabia que estava sendo traído, mas não imaginava que seria de forma tão implacável. Era a hora de agir. E, como sempre, ele não mediria esforços. Ele precisava dar o golpe fatal antes que fosse tarde demais. No apartamento de Helena, a situação estava longe de ser melhor. A esposa de Ricardo sentia-se acuada, mas seu orgulho ainda não havia sido completamente destruído. Ela tentava desesperadamente convencer Gustavo de que sua lealdade ainda estava com ele, mas a verdade começava a se impor. O jovem não acreditava mais nela. Sabia que as mentiras tinham se acumulado por tanto tempo que já era impossível discernir a verdade de tudo o que ela dizia. Você realmente acha que eu sou tolo, mãe? Você e meu pai estão fazendo isso tudo pelas costas, com o único intuito de me tirar do jogo. Eu não sou mais a criança ingênua de antes. Helena fechou os olhos por um instante, tentando encontrar palavras que pudessem acalmar a situação. Mas nada vinha. Ela sabia que havia chegado ao fundo do poço e que, em algum momento, Gustavo descobriria que ela não era a mãe que ele acreditava que fosse. Ela estava tão envolvida em sua própria teia de manipulações que mal conseguia enxergar uma saída. Gustavo, você não entende. Eu fiz tudo isso para proteger você. Eu estava tentando nos salvar, disse ela, a voz trêmula. Proteger? Me salvar? Não, mãe. Você estava tentando garantir seu próprio poder, e agora tudo que você fez está se desmoronando. Você está perdendo a minha confiança para sempre. A sala ficou em silêncio, e Helena sentiu que algo dentro dela se quebrava. Ela sempre foi manipuladora, mas agora estava vendo sua própria manipulação desmoronar à sua frente. Ela sentiu a angústia se transformar em raiva. Gustavo estava mais distante do que nunca. A traição dele a cortava de forma mais profunda do que qualquer outra coisa. Mas ela ainda tinha uma carta na manga, Amanda. Helena sabia que a doutora Amanda, com sua experiência e suas conexões, poderia ajudá-la a virar o jogo contra Ricardo. Ela havia se aliado a Amanda por necessidade, mas agora a médica também parecia querer algo em troca. Se você quer que tudo isso funcione, precisa ser mais agressiva, Helena. Ricardo tem o controle, mas você ainda pode tomar a dianteira. Eu posso ajudar, mas a ajuda tem um preço. Eu não posso mais ficar em silêncio, Amanda havia dito na última reunião delas. Helena se forçou a esconder seu nervosismo. Ela tinha um plano, uma última carta a jogar. Mas algo dentro dela alertava, esse jogo não seria fácil. Enquanto isso, Ricardo se preparava para a batalha final. Ele reuniu uma equipe de confiança e começou a articular as próximas jogadas. Em sua mente, ele visualizava uma série de passos que incluíam a destruição completa de todos os que se opusessem a ele. Não havia mais espaço para piedade. Não havia mais espaço para dúvida.
O encontro entre ele e Helena foi agendado, mas dessa vez seria diferente. Não haveria mais palavras doces ou promessas de aliança. Ricardo sabia que ela estava tentando fazer alianças com Gustavo e Amanda, e ele não permitiria isso. Era a hora de colocar tudo a perder. Ele iria colocar sua vingança em prática de uma vez por todas. No escritório de Helena, a tensão estava no auge. Quando Ricardo entrou, não houve cumprimentos. Apenas o olhar frio e calculista de quem sabia que estava prestes a derrotar a outra parte. Você achou que poderia me manipular, Helena, disse Ricardo, sua voz baixa, mas carregada de veneno. Você está jogando um jogo que não pode vencer. Ela tentou manter a postura. Não se engane, Ricardo. Eu ainda sou a esposa que você precisa para conseguir o que quer. Mas a diferença agora é que eu não preciso mais de você. Ricardo se aproximou, sua raiva transbordando. Você sempre foi uma peça do meu jogo, Helena. Mas agora, estou no controle. E você vai pagar o preço. Helena olhou diretamente para ele, sem medo, mas com a dúvida começando a tomar conta dela. Eu não tenho mais nada a perder. E, acredite, você também não tem. E foi nesse momento que o plano de Ricardo começou a desmoronar. Ele percebeu tarde demais que havia subestimado aqueles que julgava fracos. Enquanto ele tentava apertar o cerco, o golpe final estava sendo preparado. Ele estava prestes a descobrir que, no fim das contas, quem mandava no jogo não era ele. O silêncio na sala parecia denso, como se o ar tivesse sido drenado, deixando apenas o peso das palavras não ditas. Ricardo observava Helena com um olhar calculista, seu rosto imerso em tensão, como se cada gesto de seu corpo estivesse a ponto de explodir. Ele sabia que sua situação era crítica, mas ainda acreditava que poderia vencer. No entanto, a peça fundamental em seu plano estava começando a escapar das suas mãos, e isso o incomodava profundamente. Helena, por sua vez, estava em uma posição desconfortável. Ela sempre acreditou que poderia manipular Ricardo, assim como fez com todos os outros em sua vida. Mas a verdade era que ele já não era mais o homem que ela imaginava controlar. Ricardo estava mudando, e isso, no fundo, a assustava. Mas Helena não tinha mais para onde correr. Ela sabia que precisava manter a fachada de confiança, pelo menos até o momento certo. Ela se sentia mais sozinha do que nunca, com todos ao seu redor, incluindo Gustavo, a desprezando. No entanto, havia uma coisa que ela ainda podia controlar: a aliança com Amanda. E era nisso que ela depositava todas as suas fichas. Acho que você não entendeu ainda, Ricardo, Helena começou, sua voz vacilante, mas carregada de um sarcasmo sutil. Você acha que tem o controle de tudo, mas as coisas não são mais assim. Você tem menos poder do que imagina. Ricardo sorriu, mas o sorriso não chegou aos seus olhos. Você continua tentando me assustar, Helena? Já estou acostumado com suas ameaças vazias. Ela se aproximou da mesa, os olhos ardendo de raiva. Você acha que eu sou uma idiota? Eu sei exatamente o que está acontecendo, e sei que você está perdendo o controle. Isso não é mais sobre dinheiro ou poder, Ricardo. É sobre vingança. Vingança? Isso é risível vindo de você, Ricardo respondeu, rindo de forma irônica. Você acha que está em posição de me ameaçar agora? Não é você quem está perdendo tudo? Mas, em seu íntimo, Ricardo sabia que algo estava errado. Ele sentia como se estivesse andando sobre uma corda bamba, prestes a cair. A confiança que ele tinha em seu domínio estava se dissipando. E foi nesse momento que Helena lançou a verdadeira bomba, o golpe que ele jamais imaginou que ela teria coragem de dar. Você ainda não sabe, não é? Disse Helena com uma risada fria. Mas eu e Amanda já sabemos de tudo. As mentiras que você contou. Os jogos que você jogou. E tudo que você fez para destruir a nossa família. Ricardo congelou, seus olhos se estreitaram. O que você está insinuando, Helena? Eu sei do seu segredo, ela disse, suas palavras cortando o silêncio da sala como uma lâmina afiada. Você não matou apenas os negócios. Você estava manipulando as pessoas ao seu redor o tempo todo. Mas a sua maior vítima foi o próprio Gustavo. O sangue de Ricardo gelou. Gustavo! Ele nunca imaginou que a traição chegaria tão longe. Ele tentava processar as palavras de Helena, mas já sabia que não havia mais volta. Ele havia cometido um erro gravíssimo ao subestimar todos ao seu redor. A aliança de Helena e Amanda não era mais uma ameaça distante. Ela estava ali, na sua cara. Você está dizendo que Gustavo... Ele não conseguiu terminar a frase.
Seu cérebro estava tentando entender como tudo aquilo estava acontecendo tão rapidamente. Sim, Helena disse, com um sorriso maquiado de desprezo. Ele já sabe de tudo. E o pior, ele agora está trabalhando contra você. Não é só o seu império que está desmoronando, Ricardo. É a sua vida inteira. Ricardo explodiu. Ele se levantou da cadeira com tanta força que ela caiu para trás, batendo contra a parede. Você não tem ideia do que está fazendo, Helena. Ele gritou, a voz cortante, cheia de ódio. Eu vou acabar com todos vocês. Helena se manteve firme, apesar do pânico crescente dentro de si. Ela sabia que havia lançado a última carta. Ricardo estava desesperado agora, e isso era bom para ela. Ele estava enfraquecido, sem saber como reagir. Mas algo mais estava em movimento. De repente, a porta se abriu, e uma figura familiar apareceu. Era Amanda. Ela entrou lentamente, seu olhar frio e decidido. Ela observava a cena com uma calma desconcertante. Helena, você está cometendo um grande erro, Amanda disse, sua voz suave, mas carregada de uma autoridade que fez a sala congelar. Ricardo olhou para ela, sem entender. O que você está fazendo aqui? Você também está contra mim agora? Amanda olhou diretamente para ele, seu olhar desprovido de qualquer misericórdia. Eu já tomei minha decisão, Ricardo. E acredite, você nunca soube com quem estava lidando. Helena olhou para Amanda, confusa, mas também aliviada. O que significa isso? Amanda sorriu. Eu não estou do lado de ninguém. Estou apenas do meu lado. E agora que sei tudo o que você fez, Ricardo, não tenho mais nada a perder. Nenhum de vocês. Estão todos no meu caminho. Ricardo olhou para Amanda com um olhar assassino, mas, ao perceber que ela não estava mais ao seu lado, entendeu que o jogo havia mudado. Ele estava agora cercado. Não havia mais como fugir. E a ironia era que, ao tentar controlar todos, ele tinha se tornado o maior peão no jogo de manipulações. Você pensou que poderia me destruir, mas você não me conhece, Ricardo disse, ofegante. Você vai pagar por isso. Mas o que Ricardo não entendia era que, ao tentar destruir todos ao seu redor, ele já havia perdido a batalha antes mesmo de começar. A vingança de Helena e Amanda não era apenas uma questão de poder ou dinheiro, era uma questão de sobrevivência. E ele, de forma irônica, estava prestes a pagar o preço mais alto por seus próprios erros. O confronto entre eles atingiu seu ápice, e Ricardo agora sabia. O que ele havia começado com seu jogo de mentiras e manipulações estava se virando contra ele. E a última peça que ele havia movido, sua maior aposta, estava prestes a levá-lo à ruína total. O sol mal começava a se pôr, atingindo o céu de um laranja profundo. Mas dentro da sala de reuniões da empresa de Ricardo, não havia calor, apenas frieza. O ambiente estava carregado de tensão, o ar grosso como se todos respirassem uma névoa de vingança. Ricardo estava encostado na parede, a mandíbula apertada, os punhos cerrados. A última peça do tabuleiro estava prestes a ser movida. Ele sabia que perderá. Os primeiros sinais de sua derrota haviam vindo com os passos de Amanda, mas agora, com Helena ao seu lado, o jogo estava perdido. Não havia mais escapatória. O império que ele construiu com sangue e suor estava prestes a desmoronar, mas ele não permitiria que fosse de maneira silenciosa. Você pensou que podia manipular todos ao seu redor, Ricardo. Pensou que podia controlar o destino de cada um. Mas você não percebeu que o jogo não era só seu, disse Amanda, com sua voz calma e fria. Ela estava sentada à mesa, olhando diretamente nos olhos, como uma observadora que já conhecia o final do filme. Helena, ao seu lado, observava a cena com um leve sorriso de satisfação. Ela não gostava de perder, mas a sensação de vingança que agora consumia fazia-se sentir invencível. Ela sabia que a trajetória de Ricardo estava terminada, mas a sensação de vitória era o único consolo para o sofrimento que ela enfrentava. O homem diante dela, que uma vez acreditou ser o dono do mundo, agora se via derrotado pelas suas próprias mentiras. Você não pode fazer isso, Ricardo falou, sua voz falha. Eu ainda sou o dono da empresa. Eu sou o homem que manda. Vocês não têm poder sobre mim. Amanda sorriu com desdém. Você acha que ainda tem algum poder, Ricardo? Você se esqueceu de uma coisa vital. Quando você se jogou nesse jogo, esqueceu que havia uma única pessoa que realmente sabia como jogá-lo. Ricardo olhou para ela, confuso. Mas, antes que pudesse reagir, Helena foi direta, sem hesitação. Você não é mais o homem que pensa ser, Ricardo.
Você se esqueceu de que todos nós, de alguma forma, temos nossas próprias cartas escondidas. E, ao tentar nos destruir, você não percebeu que havia alguém disposto a se sacrificar para ver você perder tudo. Mas, a empresa, Ricardo tentou argumentar, mas sua voz estava falhando. Ele começava a perceber que as peças do quebra-cabeça não se encaixavam mais. Eu não preciso da empresa, respondeu Amanda, com uma calma que fez o sangue de Ricardo ferver. Ela não era mais sua para controlar, Ricardo. Você destruiu qualquer chance de manter o que construiu. E agora, vou tomar o que é meu por direito. Não. Ricardo gritou, se levantando da cadeira, os olhos desesperados. Isso não pode acontecer. Eu sou o homem por trás disso tudo. Eu criei tudo isso. Vocês não podem me deixar na ruína. Helena se levantou calmamente e caminhou até Ricardo. Ela o olhou de cima para baixo, seu olhar frio e calculista. O que você não entende, Ricardo, é que o que você destruiu não tem mais valor. Tudo o que você fez, tudo o que você sacrificou, foi para nada. Ela se virou para Amanda, que levantou-se também, e ambas caminhavam juntas até Ricardo, agora desesperado, como se ele fosse um animal encurralado. Mas, ao contrário de um animal, ele sabia exatamente o que estava acontecendo, só que já era tarde demais. Você vai pagar o preço, Ricardo, Helena disse, com um sorriso malicioso. Cada um de nós vai garantir que você sofra. Não haverá perdão, não haverá redenção. Você estará sozinho quando tudo terminar. Foi então que Amanda falou, com uma voz suave, mas certeira. Você nunca pensou que alguém poderia ser mais calculista do que você, não é mesmo, Ricardo? Você gastou tanto tempo destruindo os outros que esqueceu de olhar para quem estava mais próximo. E agora, é você quem vai pagar. A porta da sala se abriu, e 2 advogados entraram. Eles pareciam calmos, mas a determinação em seus passos era evidente. Ricardo olhou para eles com um pânico crescente. Ele não sabia o que estava acontecendo, mas sentiu que o fim estava mais próximo do que imaginava. Senhor Ricardo, um dos advogados disse com uma frieza que fez a espinha de Ricardo arrepiar, estamos aqui para cumprir o que foi acordado. Você não possui mais controle sobre a empresa, nem sobre suas finanças. Tudo o que você construiu será redistribuído. Além disso, a compensação financeira que você deve às partes prejudicadas será cobrada integralmente. Não há mais escapatória. Ricardo sentiu como se o chão estivesse desmoronando sob seus pés. Ele tentou protestar, tentou gritar, mas as palavras não saíam. A cada movimento, sua confiança desmoronava, e a realidade do que estava acontecendo o esmagava. Ele olhou para Amanda e Helena, seus rostos agora impenetráveis, e entendeu que tudo o que ele acreditava ter construído estava destruído. Ele tentou lutar, tentou escapar, mas não havia mais espaço para ele. Os advogados tomaram posse de seus bens, suas contas foram bloqueadas, e, em um golpe final, sua empresa foi entregue aos que ele traiu e destruiu durante todo aquele tempo. Helena e Amanda observavam o homem que um dia acreditaram ser imbatível, agora reduzido a nada mais do que um homem comum, desprovido de poder, sem um futuro pela frente. O que Ricardo nunca soube era que, ao tentar destruir tudo ao seu redor, ele havia se condenado. E, no final, sua busca insana por controle e vingança o levou à sua própria destruição. As últimas palavras que Helena proferiu, enquanto observava o homem sem rumo deixar a sala, foram as mais simples, mas as mais cruéis. Agora você sabe, Ricardo. Não existe nenhum lugar seguro para quem brinca com as vidas dos outros. Com isso, o silêncio tomou conta do ambiente, e o que antes era uma era de império e controle agora era um passado distante, deixando o eco de uma vingança consumada, sem remorso, sem redenção.